Olá, eu sou o PV e esse é o Tarô das Estações. Hoje a gente está começando aqui um novo ciclo, agora com o canal no YouTube, onde a gente vai fazer leituras para os signos. Outras coisinhas mais também virão, mas no futuro, tá bom? E hoje a gente vai começar aqui então com vocês, Touro, que já vamos mentalizando aí as coisas que vocês querem refletir, pensar. É uma leitura geral, ela não vai ressoar com todo mundo, então só pega aquilo que fizer sentido pra você, o que não fizer tá tudo bem, não precisa forçar. E também adapta pra sua realidade, né? Porque como é uma leitura coletiva, então talvez a gente esteja falando com um determinado grupo dos taurinos, né? Mas aí você vai adaptando, tá? Pra sua realidade. Então vamos lá. Primeiro vamos tirar aqui uma carta de energia inicial. Virou, mas não virou. Agora virou. Veio aqui a carta do enforcado. O que isso quer dizer, assim, para essa semana dos taurinos? A carta do enforcado, né, ela até saiu na leitura de Áries, né, que eu acabei de gravar. Então, se vocês tiverem Áries no mapa, né, aliás, até fica essa dica, né, talvez o que vocês precisam não esteja apenas no signo solar de vocês, então pode estar na Vênus, pode estar na Lua, pode estar no ascendente. Então, se você tiver conhecimento do seu mapa astral, talvez seja interessante para você também assistir esses vídeos. Mas vamos lá aqui para vocês, taurinos. A carta do enforcado, como energia inicial assim dessa leitura e para a semana de vocês, já traz uma noção de o que é prioridade na sua vida. O que é prioridade na sua vida? Primeira pergunta. Segunda pergunta, o que precisa ser prioridade na sua vida? Porque às vezes a gente tinha uma prioridade há 2 anos atrás, né? E agora a sua prioridade já mudou, mas você ainda não percebeu, você ainda está assistindo naquela. E aí essa área que está demandando a sua atenção está ficando ali meio que relegada. Então já deixo aqui esse dever de casa para vocês, de vamos pensar o que é prioridade na sua vida, o que precisa ser prioridade na sua vida nesse momento, né? Porque a carta do enforcado, ela vem ali, o arcano 12, né? Vem antes da morte. Então ela é uma preparação para aquilo que a gente vai ter que transformar, a mudança que a gente vai ter que fazer. Então ela talvez já esteja vindo preparar o terreno para alguma coisa, algum tipo de crescimento e algo grande que possa acontecer na sua vida, sabe? E quando eu digo isso, eu não estou nem dizendo de algo externo, não, mas eu estou falando de um movimento que você percebe internamente começando, e aí você vai trazer aqui, né, para o mundo concreto, né, vai trazer de dentro para fora. Mas para isso a gente precisa avaliar, para isso a gente precisa fazer uma revisão, né? E a carta do enforcado, se vocês olharem bem aqui, ela tem os braços e as pernas, né, já enraizados, né, e ele tá de cabeça para baixo, o que é bem comum para a carta do enforcado, em vários decks. Então já fala o quê? Os braços, símbolo, as mãos, né, símbolo da ação, as pernas, símbolo do movimento. Então, às vezes, até em alguns decks, essa carta é chamada de a suspensão, né? Como se você tivesse suspenso. Por quê? Porque é como se a vida estivesse te colocando suspenso para que você não faça muitos movimentos, não tome muitas ações, não se desloque muito, para você pensar. Por isso que em muitas cartas do enforcado, que no meu deck não sei se vai dar pra ver muito bem, a pessoa não parece estar com uma cara muito sofrida, né? Se você até olhar que tem um reflexo dele na água, né? Ela parece estar com às vezes tem alguma luz, assim, por quê? Porque a mente precisa trabalhar nesse momento, né? As ideias precisam ser lapidadas. Então, essa semana já traz essa noção aqui pra você. Então, vamos avaliar a vida, vamos ver qual é a prioridade para o que você precisa agir, que você precisa focar, tá? Talvez a gente possa continuar até aqui nas próximas cartas a refletir um pouco com isso. Vou tirar aqui. Virou aqui a Justiça. O Hierofante. E a última carta. Olha, eu falei dela, viu? A Morte veio aqui. Vamos ver então, né? Aqui, o que você precisa priorizar essa semana vem com a carta da Justiça, que tem muito essa energia, né? Ela é o arcano 11, a gente tem aqui uma sequenciazinha, né? Não vem na ordem cronológica, né? Certinha, sequencial, melhor dizendo, mas vieram aqui, né? A gente tem a Morte, que é o 11, a Justiça, que é o 11, o Enforcado, que é o 12, e a Morte, que é o 13. Então a gente já tá aqui com um combo interessante pra gente poder conversar. Mas a Justiça, ela é uma carta que vai falar muito sobre avaliação. Eu já estava falando sobre ver a prioridade ali com o Enforcado, mas aqui a Justiça, ela traz uma noção, olha, avalie a vida como um todo,
que aí você vai descobrir o que precisa ser prioridade, né? Porque essa essa carta caiu nessa casa aqui que eu chamo de a prioridade, aquilo que precisa ser prioridade na sua semana, né? Redundância, né? A prioridade que precisa ser prioridade. Mas a justiça, ela faz uma avaliação muito fria das coisas. Ela não deixa muito a emoção falar aqui. Você pode ser a pessoa mais sentimental, mais sensível, mas às vezes a gente precisa usar da razão. E aqui a carta está falando, olha, talvez tenha situações na sua vida onde você está sendo muito compreensivo, onde você está sendo muito empático, e são qualidades muito boas essas, né? Não estou dizendo que você não precisa ser assim. Só que tem vezes com pessoas, em certas situações, que a gente precisa dar 2 passos para trás. Porque às vezes a gente precisa deixar a razão tomar um pouquinho da frente, sabe? E falar, não, pera, nessa situação, vamos ver o que é justo, vamos ver o que é certo. Porque uma coisa que a dona Justiça preza é o certo. O certo é o certo, o errado é o errado. Então, por isso que ela tem a balança, porque ela vai pesar os prós e contras da situação. Então, até me vem à cabeça que talvez você tenha alguma decisão importante para tomar essa semana. Então, avalia muito bem, né? Essa é uma carta que é associada com o signo de Libra, né? Isso eu posso falar porque eu sou libriano. E aí eles têm todo aquele estereótipo do libriano, que se a pessoa indecisa, que nunca sabe escolher as coisas, né? Mas na verdade é que a justiça, assim como os librianos, se a gente tiver até a sexta-feira que vem, às 11h59 para tomar uma decisão, a gente vai usar até a sexta-feira que vem, às 11h59 para tomar a decisão. A gente vai usar o tempo que a gente tem para poder pesar, para poder pensar e criar estratégias, né? Se der isso, se der aquilo, né? Para criar, às vezes se torna até excessivo, né? Eu reconheço isso. Mas é por quê? Porque ela está querendo avaliar todas as possibilidades para poder usar a balança dela e pesar. E por que a dona Justiça aqui carrega uma espada? Porque a espada é símbolo da verdade e do corte. Né? Ela é a carta que eu pesei, eu avaliei, eu decidi, então agora eu vou agir. E eu ajo com a espada, né? Não no sentido da violência, no sentido mesmo de é um corte que eu tô fazendo, né? A minha tinha um filme da Disney chamado A Espada Era a Lei, A Espada é a Lei, eu não sei agora se é no passado ou no presente, mas que é um filme que fala sobre o rei Arthur, enfim. Nossa, minha infância voltou aqui agora. É porque eu ia falar, me veio essa frase na cabeça, sabe? A espada da justiça é a lei. É aquilo que ela decide porque e é tão certeiro porque ela pesou antes. Ela não foi na inconsciência, entende? Então, talvez você tenha aí alguma decisão para tomar, talvez você tenha alguma relação que você precisa rever, e a carta da justiça, ela não é muito amigável para segundas chances, tá? Posso falar de relacionamentos afetivos, pessoas que estão voltando, contatinhos antigos. Ela pode até, assim, com muita bondade no coração dela, aceitar aquela pessoa de volta no núcleo, mas só depois que ela meio que analisou muito bem a situação. Não pode ser no calor do momento, não pode ser no calor da emoção ali, não, tem que ser aqui, ó, a mente decidindo, tá bom? E aí a gente vem aqui para a carta que é o desafio da semana, vem o Hierofante. Já me vem a carta do Hierofante, ela fala muito sobre estruturas, sobre compromissos, sobre... Não é à toa, né? Ela tradicionalmente era chamada da carta do Papa. Então ela tinha toda essa conotação religiosa e que às vezes poderia falar de compromissos matrimoniais, mas não só isso, claro, né? Nesse caso aqui pode ser qualquer tipo de compromisso que pode estar sendo um desafio para você assumir nesse momento, tá? É uma certa resistência, mas ao mesmo tempo, e aí você vai adaptando para a sua realidade, mais uma vez. É uma carta que fala de uma energia de grupo, porque de fazer parte de grupos, de estar com outras pessoas, talvez esse possa ser um desafio para você também, né? Uma certa dificuldade de lidar com outras pessoas. Mas me vem até a mente aqui, né? Porque quando a gente tem mais de uma figura, né, ou mais de uma personagem numa carta de tarô, é um ponto a se refletir. A gente tem aqui 2 pessoas, né? Meio que vendo esse hierofante aqui, meio que gigante, né? Que na minha concepção é mais do que uma pessoa, né? Uma personificação da natureza. Então, aprendendo. Essas pessoas estão ajoelhadas porque elas estão ali em posição de aprender, de receber desse hierofante. Só que aí a gente tem que pensar, no nosso momento de vida, a gente está precisando aprender alguma coisa ou a gente tem potencial para passar alguma coisa? É claro que isso é uma via de mão dupla, né? A gente está o tempo todo sendo aprendiz e mestre uns dos outros. Mas talvez aqui me vem muito essa necessidade de reconhecer, uma questão de humildade, sabe? Talvez você esteja relutando muito a dar o braço a torcer em alguma situação, até mesmo pensando aqui com a justiça, na decisão que você tinha que tomar, sabe?
um exercício de humildade precisa ser feito. E claro, justiça está no jogo, então não posso deixar de falar, repetir na verdade. Vai com calma, tá? Não é porque você precisa ser mais humilde que você precisa meter os pés pelas mãos. Você também tem que... É certo eu fazer isso, então eu vou fazer. Porque é o certo, é o honesto, é o justo a ser feito, tá? Não é pra simplesmente fazer uma concessão que acaba se tornando indigna pra você, pro outro. Fazer pelo outro, não tem que fazer por si, né? Então, o desafio seja também reconhecer isso e acho que para um outro grupo aqui específico, uma noção de saber pedir ajuda, sabe? Que tá ligada à ideia de humildade, exercício de humildade, né? Reconhecer que precisa de ajuda e buscar essa ajuda, né? Só que aqui, quando a gente tem o Hierofante, não é qualquer tipo de ajuda, tá? Porque assim, eu amo meus irmãos e eu tenho um problema, sei lá, uma coisa muito abstrata. Sei lá, eu faço faculdade de filosofia, né? E aí eu tenho um problema específico com um filósofo da antiguidade e tal. Eu amo muito meus irmãos, são pessoas que eu confio. Vai adiantar muito eu pedir ajuda deles nessa matéria? Eles não estudam filosofia. Então, e eu acho que eles não devem nem conhecer o filósofo em questão, né? Nesse exemplo hipotético. Então, não vai, por mais que eles tenham boa vontade, eles talvez não tenham conhecimento para me ajudar. Eles podem até ajudar assim, procura fulano, ciclano. Mas eles em si não vão ter como me explicar a matéria, entende? O que eu quero dizer com isso? O Hierofante, ele fala de pedir ajuda, mas uma ajuda especializada, direcionada. Então, eu vou buscar um professor de filosofia, eu vou buscar uns vídeos no YouTube de pessoas que entendam daquele assunto, ou de alguém que seja da minha confiança, do meu círculo, que entenda daquilo, sabe? É buscar uma ajuda especializada. Claro, se adapta à sua realidade, só se você for um estudante de filosofia também, aí vai fazer sentido literal, né? Mas buscar, talvez pedir ajuda ali direcionada, sabe? Pra poder ajudar, não é resolver o problema, né? Porque não é o outro que vai resolver o problema pra você. É você ter o auxílio específico pra você conseguir resolver aquela situação. E aí a gente chega aqui na morte, né? Encerrando literalmente a leitura, mas encerrando muita coisa também aqui junto. E a morte vem como conselho. Como conselho, a Dona Morte aqui, já pensando no que a gente estava falando ali, de uma preparação, de um terreno para alguma coisa, alguma mudança que estava surgindo internamente, a morte está falando, olha, mais do que a mudança está acontecendo já, é você se permitir essa mudança. É você permitir. Porque a morte, ela fala sobre finalização, e já vamos aqui desmistificar, tá? Porque as pessoas têm muito medo da cara da morte, tadinha. E ela nunca vai falar de morte literal, o tarô é simbólico, ele não é literal, né? É uma interpretação simbólica. E quando a gente fala de morte, a gente fala de finalização, que pode ser em qualquer área. Pode ser uma finalização de um ciclo da minha vida, que às vezes é muito bom que acabe porque não era um ciclo tão bom, pode ser um relacionamento, pode ser um emprego, pode ser uma mudança interior, sabe? Eu tô rompendo com algum tipo de padrão, de crença que me limitava e a morte tá vindo ali para renovar. Por isso que me vem muito mais essa ideia de conselho, de você abrir espaço para transformação, sabe? E eu acho que o Enforcado ele já começou falando disso, mas ele quis aqui mandar a morte para voltar a frisar isso. Abre espaço para transformação. Eu gosto sempre de usar a imagem de quando você vai plantar alguma coisa. Primeiro que você precisa saber que tipo de terreno é esse, que solo é esse. Deixa eu limpar o terreno, tirar as ervas daninhas, tirar aquilo que possa prejudicar o florescimento, né? O cultivo daquilo que eu vou plantar, daquela semeadura que eu vou fazer. Então eu limpo o terreno, não é à toa que a morte é chamada de a ceifeira, né? Ou um ceifeiro. Ela tem essa foice aqui, né? Porque ela vai limpar. Ela vai cortar, ela vai limpar aquilo que precisa ser limpo para abrir espaço para o novo, para uma transformação, para algo que seja benéfico. E essa mudança, ela precisa ser para melhor, tá? É uma transformação que visa algo positivo, mesmo que inicialmente a gente não reconheça. E aí, pra gente até finalizar, me veio uma frase que eu gosto bastante, que fala assim, novos começos costumam ser disfarçados de finais dolorosos. Vou repetir. Novos começos costumam ser disfarçados de finais dolorosos. Muitas das vezes, aquilo que pra gente é o pior dos nossos momentos, por uma perda, seja qualquer tipo de perda, uma dificuldade que a gente esteja vivendo, que é um final doloroso, na verdade, é só o anúncio de um novo ciclo que esteja se iniciando e que talvez seja muito mais alinhado com quem a gente é de verdade. Então, essa frase, eu não falei, né? É atribuída ao... Eu sempre confundo se é o Lao Tse ou Liu Tzu. Enfim, é um deles dois. Mas, enfim, que essa semana ela possa trazer essa mudança, essa transformação, essa energia de
Priorizar-se. Acho que essa é a ideia. Priorizar-se é importante. Não dá mais para se adiar, tá bom? Então, que a gente possa vibrar com isso e que espero que tenha feito sentido para você. Se fez, deixa um like aqui, comenta aqui pra gente poder trocar um pouquinho e manda esse vídeo para quem você acha que possa fazer sentido, né? Seja a pessoa taurina ou não, né? Porque talvez você lembrou da pessoa específica que estava vivendo uma situação semelhante e aquilo pode fazer sentido para ela também, tá bom? Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.